A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos de volta aqui com a nossa escola bíblica, relembrando com vocês os dois primeiros módulos. Vocês lembram comigo? Primeiro módulo, nova criatura. Então, depois que a gente aceitou a Cristo, como a gente se transforma, né? O que a gente é após aceitar a Cristo? O que significa a nova criatura? Como a gente se comporta? Qual a nossa nova identidade? Né? Foi o nosso primeiro módulo aí de escola bíblica. Segundo módulo, valores cristãos. Já que a gente foi transformado, nossa identidade foi mudada, quais são os nossos novos valores? Né? Isso que a gente falou naquelas 4 aulas do módulo Valores Cristãos. O que a gente realmente está dando valor? O que a gente valoriza? Quais são os nossos valores agora? Coisas que a gente valorizava, não valorizamos mais. E valores que tínhamos dentro do nosso coração, muitos não temos mais porque valorizamos outras coisas, valorizamos as coisas de Deus. Os 2 módulos muito importantes para a gente que segue ao Senhor. Por mais que você seja conhecedor da palavra, por mais que você leia a Bíblia diariamente, te incentivo, quem não assistiu, assistir as aulas dos módulos anteriores. Sempre é bom, né? A gente não lê a Bíblia, lê de novo, porque Deus sempre fala conosco no mesmo texto de maneiras diferentes. Então você que não viu as aulas anteriores, te aconselho a ver, né? Te incentivo a ver as aulas dos módulos Nova Criatura e Valores Cristãos. Hoje começamos o 3º módulo da Escola Bíblica e o título desse módulo é Espírito Santo. Amém? Posso ouvir um amém? Espírito Santo, algo muito forte. Né? Eu quero que você entenda, né, o quanto é essencial, né, que a gente dê liberdade, que a gente sinta. Fala assim, mas pastor, dá liberdade, Deus não pode fazer tudo que Ele quiser, a hora que Ele quiser. É óbvio que Ele pode. Mas Deus nos dá o livre-arbítrio, a liberdade de aceitá-lo ou não aceitá-lo. Se todo mundo seguisse ao Senhor e fizesse tudo o que Ele queria, a gente não estava mais aqui. A gente já estava no céu. Mas existe isso porque pessoas têm essa liberdade de segui-lo, aceitá-lo ou não aceitá-lo. Então, o Espírito Santo está dentro de cada um. Mas você vê que tem pessoas que fazem coisas erradas, que assaltam, que matam, que defraudam, que traem. Mas o Espírito Santo está dentro delas também, tá? Mas elas não dão liberdade, elas não o ouvem, elas não são sensíveis ao Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo e vamos ver isso nessa primeira aula. Mas tem pessoas que trancam ele numa caixinha e não querem saber dele. É isso que eu te incentivo nesta primeira aula, a dar liberdade ao Espírito Santo de Deus. Mas talvez você esteja confuso do que é o Espírito Santo, como dar liberdade, como agir, né? Como se conectar com ele. E é isso que a gente vai falar nessas 4 aulas deste módulo intitulado Espírito Santo. Então enche aí tua tela. Tema 3, né, do módulo 3, Espírito Santo. Próxima tela, versículo base deste módulo é o seguinte, Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Muitas vezes a nossa alegria, os nossos objetivos estão baseados em coisas mundanas, e é isso que esse versículo fala. Não é comida nem bebida, ou seja, não é para você não comer e não beber, coma e beba, né? Se sirva de tudo aquilo que Deus provê no seu lar, onde você coloca a planta dos pés, e glória a Deus por isso, né? Ore antes das refeições, em nome de Jesus, mas não é esse o fundamento. Nossa base não está nisso, mas na justiça, na paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, se você der liberdade, você vai entender o quanto é bom ser sensível a Ele, ouvi-lo, ser direcionado por Ele, e assim você vai viver uma vida mais feliz. É esse ponto, mais feliz. Se você hoje é feliz, se considera uma pessoa feliz, mas ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, não deu essa liberdade ao Espírito Santo de Deus, dê liberdade que você vai ser mais feliz ou, na verdade, descobrir a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. E ela está aqui, ó, no Espírito Santo de Deus. Né? Tanto que o apóstolo Paulo fala, sei passar dificuldade, sei ter muito, né? Sei sofrer, sei estar alegre, ou seja, ele mostra os contrapontos ali e fala, tudo posso naquele que me fortalece, porque ele sabe que o Espírito Santo está dentro dele. Essa é a verdadeira força dos cristãos, de nós seres humanos que aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ele nos fortalece em qualquer momento da vida que a gente tiver. Por isso é muito importante que você entenda essa força
que está dentro de você, chamada Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, parafraseando também o módulo anterior, né, o que você está dando valor como valores cristãos? São as coisas do mundo ou você está dando valor realmente de ter o Espírito Santo aflorado dentro de você? Tá? Os valores cristãos também falavam um pouco disso, né? Para não valorizar as coisas do mundo, né? Não vos conformeis, como a Bíblia diz, né? Mas sede transformados, ou seja, nós somos agentes transformadores, mas não pela força do nosso braço, não pela força do nosso pensamento, não pela nossa inteligência, nem pelo número de diplomas na parede. Somos transformados pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Então, vai ser feliz de verdade, meu irmão. Glória a Deus. Amém? Os temas dessas 4 aulas do módulo Espírito Santo, pode encher a tela aí. Aula 1, quem é o Espírito Santo? Primeira pergunta aqui na aula 1. Aula 2, transformação. Porque realmente, quando a gente aceita e dá liberdade, realmente temos que ser transformados. Aula 3, edificação e capacitação. Edificação e capacitação. São coisas que só o Espírito Santo de Deus pode fazer comigo e com você. E a 4ª aula deste módulo, plenitude. Plenitude. Quer ser feliz de verdade, quer realmente amar de verdade, quer realmente viver grandes coisas. Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Vamos começar? Quem é o Espírito Santo? Né? É o tema da aula de hoje. E aqui eu trouxe 3 versículos aqui, mas antes de falar desses 3, queria falar com você que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que estamos falando hoje, que habita dentro de você e de mim, é a 3ª pessoa da Trindade, vamos falar assim. Né? E por que está na 3ª colocação? Porque a Bíblia nos diz Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, Jesus e o Espírito Santo. O Deus triuno, 3 em 1, é isso mesmo. Deus tem essa capacidade sim. Pai, Filho e Espírito Santo. Temos o Espírito Santo dentro de nós, né? Jesus como nosso Senhor e Salvador. E Deus, realmente, o Criador de tudo. Os 3 em um só, é isso, pastor? Exatamente, o Deus triuno. Exatamente, Pai, Filho e Espírito Santo. Imagina só, você já viu um tripé? Né? Se você tirar a perna do tripé, uma perna, ele cai. Então é como se fosse um tripé nos cercando. Entendeu? Nos protegendo, cuidando de nós. Então é esse sentido de proteção, Pai, Filho e Espírito Santo. Pastor, mas como a gente sabe que são os 3 aqui, né, eu vou citar 3 versículos na Bíblia que mostram inclusive essa ordem de Pai, Filho e Espírito Santo, para que você não tenha dúvida. Encha a sua tela aí, Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nossa imagem e semelhança não era só Deus, a minha imagem e semelhança, a nossa imagem e semelhança. Pai, Filho e Espírito Santo. Desde lá de trás, desde o início, desde a criação, Pai, Filho e Espírito Santo. Você vai ler em Gênesis também, no começo do 1º capítulo, que o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Pai, Filho e Espírito Santo desde o início. Tá? Segundo versículo, Isaías 7:14. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Deus conosco. Esse é Jesus. Né? Deus conosco. Então, o Pai, o Criador de tudo, Jesus, o Filho, cujo Isaías já previa ali, já profetizava ali a vinda de Jesus. E João 15:26, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Jesus falando isso, né? As pessoas ali, os discípulos, né? Falando, testemunhando isso aqui. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviarei, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Por que nós fazemos as coisas
né, que não fazemos mais as coisas que fazíamos antes. Fazíamos coisas erradas, aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, não fazemos mais para a glória de Deus. Não fazemos mais porque quem testifica dentro da gente aqui, ó, ele testificará de mim. Se está dentro da gente aqui, quando você vai tentar fazer aquilo de errado de novo, o Espírito Santo fala, opa, lembra quem você aceitou como Senhor e Salvador? É um sinal de alerta, né? Por isso que a gente tem que ser sensível ao Espírito Santo, né? Ele nos guia, ele nos ensina, nós vamos ver isso aqui hoje, na aula de hoje, né? Então, esteja sensível, dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, está mais do que claro para todos nós aqui, né? Quem é o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito, o Consolador. Você nunca, nem eu, nós nunca estaremos sozinhos. Nunca. Jesus falou também que estaria conosco todos os dias. O Espírito Santo está dentro da gente e Deus conosco também todos os dias. O Deus triuno não para de fazer e trabalhar por todos nós aqui. Mas não tira uma pedra do tripé, não. Fala, entendo que Deus existe, creio que Jesus morreu na cruz, mas sou uma pessoa dura de coração, sou uma pessoa orgulhosa, cheia de ego. Ou seja, você está limitando o Espírito Santo de Deus. Não, dê liberdade ao Espírito Santo. Viva verdadeiramente as coisas que Deus tem para você. Entenda que esse tripé, esse trio em volta da gente nos protegendo. Então, não adianta você reconhecer dois e não reconhecer um. É o Deus triuno. Reconheça-o por completo. Amém, igreja? Glória a Deus. Segunda tela. Enche a tua tela. O Espírito Santo não é um limitador. Ele é um professor. Volta para mim. Ele não é um limitador. Muitas vezes, quando a gente aceita o Senhor, começa a caminhar com Ele, as pessoas que nos rodeiam acham que a gente agora está dentro de uma limitação. Nós somos limitados. Nós não podemos fazer certas coisas, né? E, na verdade, nós não queremos mais fazer. Né? Você que fumava e foi liberto. Você que bebia e foi liberto. Você que usava drogas e foi liberto por Jesus. Glória a Deus, muitas pessoas sofreram libertações como essa. Você que era avarento foi liberto. Você que era orgulhoso foi liberto. Sinceramente, hoje, você que assiste essa aula, você pode voltar a ser orgulhoso? Você pode voltar a ser orgulhoso. Você pode voltar a fumar? Você pode voltar a fumar. Você pode voltar a beber, usar drogas. Você pode sair da sua casa e voltar a praticar essas coisas. Mas você não quer mais fazer isso. Porque o Espírito Santo de Deus não é um limitador. Falar, eu não posso mais fazer. Ele é um professor. Não encare o Espírito Santo de Deus, não encare as coisas de Deus como limitação para a sua vida. O Espírito Santo de Deus é um professor, repito, e tenha sempre isso no seu coração. Ele vai te ensinar a fazer as coisas. Ele vai te ensinar a viver da melhor maneira. Fala a verdade, você que se libertou de vícios, você é mais feliz agora ou mais feliz quando tinha vícios? O Espírito Santo te libertou. Você para ser feliz, como a gente citou o versículo base, alegria no Espírito Santo. Não é alegria na droga, não é alegria na bebida, não é alegria na traição, não é alegria na corrupção. Não é isso. Essa alegria, se um dia fez parte da sua vida, ela não faz mais, né? Porque o Espírito Santo te libertou. Ele é um libertador. Eu não preciso mais viver amarrado às coisas do diabo. Não preciso mais viver esse tipo de vida, ouvindo o sussurro do inimigo, fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Ele nos libertou. Jesus nos libertou e deu de presente a nós o Espírito Santo. Quando foi assunto aos céus, o Espírito Santo entrou dentro de nós. É um presente de Deus para mim e para você. Encare isso de verdade. Para quem tem a dúvida, compartilhe esse vídeo. Entenda a importância de valorizar o Espírito Santo. O Espírito Santo deixa a gente mais sensível, a gente ouvir mais a voz do Senhor. Para que a gente vai voltar para o mundo de pecado? Então muitas pessoas vão encarar que nós estamos limitados agora porque não fazemos mais as mesmas coisas. Nós temos, igreja, entenda, nós temos a mesma liberdade, só que nós não queremos mais. Não é que nós não podemos mais, porque quando ele fala, eu não posso mais fazer isso, dá a impressão realmente, fala, nossa, como eles são limitados. Não, repito, ele não é um limitador, ele é um professor. Nós aprendemos, como professor, a viver de maneira diferente, a viver a verdadeira vida, a viver a verdadeira alegria e harmonia. Amém? É isso. E o versículo é João 14, 26.
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Oh, glória a Deus! É o professor, quem ensina é professor. Aqui, né? Esse vos ensinará todas as coisas. Não é a maioria. Se você estiver numa situação que você não sabe o que fazer, se não sabe se vai para a direita, vai para a esquerda, ore ao Senhor, clama, adora, louva. O Espírito Santo de Deus vai te dar a direção, vai te dar a estratégia, vai te dar o escape. Eu te garanto, em nome de Jesus, para de ouvir conselhos mundanos, para de se apoiar em opiniões mundanas, para de ouvir muitas vezes quem está querendo a sua derrota. Ouça o que Deus está falando ao seu coração. Crie essa conexão com o Senhor. Tenha, assim, mesmo em meio a tribulações, momentos de paz, louvor, adoração. Mostra que diante do gigante, diante da turbulência, né? Davi não chegou para Golias e falou assim, você vem comigo, vem perante mim aqui com espadas, escudos. Eu venho diante de ti em nome do Senhor dos Exércitos. Essa é a fé, essa é a conexão, né? Essa ligação com o Senhor, essa confiança. Né? Realmente, resumindo tudo, essa é a fé que nos move e o Espírito Santo de Deus nos fortalece nessa fé. Né? Ele nos ensina, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis, ele faz tanta coisa que nós não somos capazes de fazer, mas muitas vezes nós não queremos valorizá-lo. Valorize esse professor na tua vida. Ah, tem pessoas que vão te fazer convite, vamos para tal lugar, vamos fazer tal coisa, e você não vai querer ir, não vai sentir vontade de ir, porque ele te ensina, como diz a palavra, está falando aqui, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Não, Jesus disse que eu não posso fazer isso. Jesus disse que não é bom para mim estar naquele lugar. Jesus disse que não é interessante que eu me comporte dessa maneira. O Espírito Santo, como professor, falou, lembra daquilo que Jesus disse, lembra daquilo que Jesus fez, lembra do que a palavra fala para nós, lembra que não é prudente você fazer tal coisa, lembra que você vai machucar o coração de Deus se falar ou pensar ou agir daquela maneira. Espírito Santo de Deus, o nosso professor. Quem é ele? O nosso professor, que habita dentro de nós. Segunda frase que eu coloquei aqui, enche a tela, o Espírito Santo não é um opressor, ele é um intercessor. Volta para mim aqui, igreja, estão oprimidos dentro daquela religião, né? Não, agora não saem mais da igreja, agora tudo é glória a Deus, né? Mas aquele passado que ele teve, ele finge que não existe mais. Ei, não existe. Você entregou sua vida verdadeiramente ao Senhor, deixa o mundo falar, porque em Romanos 8:1 diz, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deixa o mundo te condenar. Se você realmente foi liberto por Cristo, voa e voa alto, sinta-se leve. Né? O Espírito Santo não é um opressor. Não, se você fizer isso, eu vou te condenar. Ei, vivemos o período da graça, igreja. Jesus não veio aqui para condenar, Jesus veio para salvar. Aceite como seu Senhor e Salvador. Salvador, não é condenador, ele veio para salvar. Se liberta de tudo que te pesa. Peça perdão dos seus pecados, deixa o Espírito Santo falar. Deixa o Espírito Santo te cobrar muitas coisas, deixa ele te cobrar, porque ele vai cobrar, porque o professor cobra na hora da prova. Se liberta disso, não faça mais isso não te pertence mais, aquele ciclo de amizades não é mais seu, não faça mais tal coisa. O professor vai te ensinar, não é o opressor, é o intercessor. Por quê, pastor? Romanos 8:26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não é o opressor, é o intercessor. Glória a Deus, né? Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Quando a gente está fraco e não dá a liberdade, não valoriza o Espírito Santo de Deus, a gente cai, igreja. A fraqueza é uma brecha que o inimigo quer usar para que a gente se abasteça de coisas do mundo. A pessoa está fraca, desiludida com alguma situação, ela vai beber, ela vai se drogar, ela vai trair a família, porque na fraqueza da carne, muitas atitudes erradas a gente pode tomar. Mas a Bíblia diz, e é claro, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas.
né? A Bíblia diz: quando eu estou fraco, forte eu estou. Por quê? Porque na fraqueza, em vez da gente aceitar o sussurro do inimigo no nosso ouvido, a gente aproveita aquele momento de fraqueza, aquele momento muitas vezes de vazio, para se preencher daquilo que é de Deus. E aí o Espírito Santo de Deus nos enche e nos alegra. E muitas pessoas não vão entender a tua alegria em momentos que pessoas também talvez estejam sofrendo aquela mesma situação que você, mas Deus vai te encher de confiança. Eu tenho certeza que você que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador e está assistindo essa aula, você já passou por momentos como esse que eu citei. Momentos muitas vezes de dúvida, ou tristeza, ou um vazio, ou uma prova muito grande, onde muitos murmuravam, mas você permanecia calado. Você permanecia em oração. Você não se desesperava, porque você decidiu confiar, você deixou o Espírito Santo de te encher e te fortalecer aqui nas suas fraquezas. Nos ajuda as nossas fraquezas. É Ele, sempre será Ele, não é pelo nosso braço, não é pela nossa capacidade. É Deus sempre provendo as soluções, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, dê liberdade. Quando está alegre, glória a Deus, Espírito Santo aflorado. Quando está triste, ora, louva, jejua, adora o mesmo Espírito Santo, que ele te encha e que não fique com aquela cabeça vazia, né? Tem aquele ditado humano que diz que cabeça vazia é a oficina do diabo. Você já começa a pensar coisa ruim, já começa a pensar mal de alguém, já começa a criticar. Isso é cabeça vazia. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você se preencha sempre dele. Eu não tenho nada, você tem tudo. Você tem tudo. Você tem tudo se você tem Deus do seu coração. Você entende que o Espírito Santo de Deus está dentro de você e você dá liberdade a Ele, valoriza Ele. Você tem tudo. Para de se menosprezar, porque a Bíblia te chama de mais que vencedor. Por favor, talvez o Espírito Santo de Deus queira te falar algo hoje. Talvez nessa aula, nesses poucos minutos que a gente tem junto aqui, e a gente já está se encaminhando para o final, perdão, talvez o Espírito Santo de Deus te incomode para fazer algo durante esta aula. Talvez você está tratando mal alguém. Talvez você esteja tratando mal um familiar, um amigo do trabalho, talvez você esteja desprezando alguma pessoa porque não vai com o rosto dela, não vai com a cara dela. Talvez você esteja tomando alguma atitude que não está honrando ao Senhor, e o Espírito Santo de Deus agora, em nome de Jesus, está tocando no seu coração. E não está tocando com raiva, com rancor, como uma bronca. Está tocando no teu coração falando: filho, filha, eu quero fazer tanto sobre a sua vida, e isso está sendo uma pedra de tropeço. Porque você entendeu aqui que o professor vai nos ensinar. Filho, você não está conseguindo resolver esse problema porque você continua com o coração duro. Porque você faz as coisas na igreja, mas dentro de casa você está tratando mal as pessoas. Né? Você está cansando de trabalhar, de fazer pelos outros, mas existe aí uma brecha aberta dentro do teu coração que precisa ser fechada. Amém, igreja? Amém! Amém, talvez dentro do seu coração, o Espírito Santo de Deus está falando, né? Tira esse ranço, esse rancor, essa mágoa, né? Ora por essa pessoa que eu vou te ajudar, filho, é isso que o Espírito Santo está falando. Ou ora por esta situação porque eu tenho a solução. Chega de murmurar, filho, talvez o Espírito Santo de Deus esteja falando isso agora no seu coração. Chega de reclamar, porque tanta dúvida, tanta frieza, cadê você, filho? Filha? Eu tenho saudade quando você se quebrantava, quando você dobrava o seu joelho, quando você chorava na minha presença. E eu derramava, eu falava, te dava estratégia. Mas você se distanciou, talvez o Espírito Santo de Deus esteja te cobrando isso. Existe uma distância entre nós, mesmo eu estando dentro de você. Você não me acha mais dentro de você, talvez o Espírito Santo de Deus esteja falando isso para você hoje. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! E é noite de renovo, igreja. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Que Deus te renove, que o Espírito Santo de Deus tire toda essa tristeza do seu coração e você consiga realmente ser feliz. Para de falar mal dos outros, para de criticar situações. Deixa Deus te usar muitas vezes, talvez, para consertar essa situação que você está criticando, porque é fácil cruzar os braços e criticar. Ou se reunir em 2, 3 para criticar uma situação, uma pessoa.
Mas muitas vezes o Espírito Santo de Deus está querendo te usar para resolver esse tipo de coisa e você está aí na posição de crítico. Ei, nós somos servos, nós não somos críticos. Que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Valorize este presente que Deus nos deu. Aleluia, glória a Deus. Encerro aqui hoje com um texto de 1 Coríntios, capítulo 6, de 12 a 20. Vamos ler juntos, meus irmãos? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Oh, glória a Deus, eu creio. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo só com ela? Porque diz, serão dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Oh, glória a Deus, que texto lindo! Como a gente já falou aqui, todas as coisas me são lícitas, ou seja, estão ao meu redor e, sinceramente, permitidas, mas não me convém fazer. Posso fazer, mas não quero fazer. Não quero, porque é isso que Deus atesta ao meu coração, né? E aqui aqui o texto fala muito sobre o corpo. Não é só o espírito, é o corpo. A Bíblia encerra aqui falando nesse texto, né? A Deus, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Os dois. Não é que você faz com o seu corpo o que você quiser. Ele é templo do Espírito Santo de Deus. Você gosta de entrar numa casa suja, feia, mal arrumada? Não. Templo do Espírito Santo. Cuide-se dentro e fora. É o que o Espírito Santo, para que o Espírito Santo de Deus seja bem cuidado. A pessoa que não consegue valorizar, né, o templo, não vai fazer uma boa habitação ao Espírito Santo de Deus. Então cuide da sua saúde também, né? Cuide. Não estou falando para você ser um idólatra com relação ao seu corpo, mas cuide da sua saúde, cuide do seu físico, em nome de Jesus, cuide do seu espírito, né, que está aqui dentro, para que ele tenha uma boa habitação. E esse texto fala muito forte sobre a fornicação, porque não é só deixar o corpo bonito, creme na pele, não é só isso, quais são as atitudes que você está tomando com o seu corpo. Fornicação, talvez você não entenda que está assistindo essa aula, mas a fornicação é uma relação sexual, com pessoas que não são casadas. Isso é fornicação, ou seja, é como uma prostituição, né? Quando você casa, né, você esposa com o marido com a esposa, a Bíblia nos diz que, como é citado também nesse texto, se tornam um só aos olhos de Deus. E você vai ser um só com a meretriz, que é isso que a Bíblia está falando. Ou seja, você vai desonrar a Deus, você está usando o seu corpo para desonrar ao Senhor, né? Então, talvez você esteja assistindo esse vídeo e falou, olha, pastor, eu não sou casado, eu sou juntado. Então saia dessa brecha, saia desse pecado, né? Peça ao seu pastor, enfim, uma cerimônia para que essa união aconteça, que de maneira simples, mais complexa, glamurosa, eu não sei o que você vai fazer, mas faça isso, tome essa atitude perante ao Senhor e elimine a fornicação da sua vida, que o templo esteja limpo perante ao Senhor. Nós temos que estar limpos diante do Senhor, ou pelo menos fazendo o maior esforço possível para que a gente se apresente limpo
diante dele. E se estivermos sujos e pedirmos perdão do nosso pecado, se hoje você tem um pecado que você está encarando como uma condenação, ou o inimigo fica aqui no seu ouvido, você é condenado, você não é salvo, você faz coisa errada. E se você realmente reconhece, talvez o Espírito Santo de Deus esteja te atestando agora no seu coração que aquilo que realmente você está fazendo não está agradando o coração do Senhor, peça perdão, peça perdão. Deus, o que Ele busca no coração do ser humano, né, de primeira chama-se arrependimento. Que esta aula hoje, diante de tudo que a gente leu, com esse presente que Deus nos deu, chamado Espírito Santo, que essa aula hoje nos faça, você aí, eu aqui, nos faça nos arrependermos verdadeiramente daquilo que desagrada o coração de Deus, que muitas vezes a gente vem fazendo. Então não sei se é mais difícil ou mais fácil para você, mas o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. O professor vai te ajudar a você tirar isso do seu coração. Então, se arrependa. É isso que eu te peço. Peça perdão. Talvez até você caminhe com Cristo já há alguns anos, mas algumas coisas talvez estejam escondidas debaixo do tapete. Não estou falando para você escrever aí no chat, eu estou falando para você ter um momento seu com o Senhor. E o Espírito Santo de Deus vai te lembrar de coisas, falta de perdão, amor, carinho, palavras erradas que você vem falando, dúvidas, frieza, mágoa, rancor, eu não sei. Mas o Espírito Santo de Deus é esse que nos ensina. Vai entender que muitas coisas, vai fazer você entender que muitas coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Talvez você esteja fazendo ainda, por insistência da carne, alguma coisa que anda machucando o coração do Senhor. Mas o Espírito Santo vai te mostrar, acabando essa aula, se você tiver um momento de oração com o Senhor, eu tenho certeza que Ele vai te mostrar que talvez coisas que você esteja fazendo não lhe convém mais. E se Ele falou, igreja, está falado. Se Ele falou, está falado. Só obedeça. Não sei se eu vou conseguir, Ele vai te ajudar. Mas eu estou fraco para fazer isso, Ele vai te fortalecer. Entenda que o Espírito Santo de Deus, nosso professor, é maravilhoso. Pai, Filho e Espírito Santo. A triunidade de Deus nos mantém, nos protege, provê na nossa vida. E eu espero realmente que você valorize e dê essa liberdade dentro do teu coração. Em nome de Jesus, no nome santo de Jesus, eu peço, em nome de Jesus, que você sinta agora, assistindo essa aula, o quanto é bom deixar ele aflorado dentro da sua vida. Eu tenho certeza que se você fizer isso e se alegrar neste momento de final de aula, toda mágoa, rancor, tristeza, dúvida, frieza está caindo por terra agora, em nome de Jesus. Ouça as maiores estratégias, ouça os melhores planos. Tenha-se um momento de adoração, de clamor. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Sabe por que faz tempo que você não clamava dentro da tua casa? Sabe por que faz tempo que você não chorava diante de uma oração? É porque você tinha trancado o Espírito Santo de Deus dentro de uma caixinha. Destranca, aflora, deixa ele ser vivo dentro de você. Valorize o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Estou dando essa aula aqui e sinto fortemente a presença dele aqui. Glória a Deus, sinto uma alegria, sinto uma paz, sinto que ele está no controle de todas as coisas. Sinto que o professor sempre está disposto a me ensinar. Sintam que sou falho em pecador, mas tenho um caminho, a verdade e a vida tem nome, é Jesus Cristo, e é Ele que eu vou seguir. Então toma posse do presente que Jesus nos deu, me deu e te deu, e valorize. Não é chato pegar um presente e falar assim, é só isso, e jogar fora, ou desprezar, ou não usar. Por que nós estamos fazendo isso com o maior presente de todos que nós ganhamos na nossa vida, que é o Espírito Santo de Deus? Valorize. Talvez você esteja assistindo essa aula cansado do trabalho, chegou tarde e ainda está aí ligado aí no YouTube para poder assistir essa aula, mas tenha alegria agora, que seja invadido pela alegria do primeiro versículo que eu citei aqui, em nome de Jesus. É alegria no Espírito Santo, não é comida nem bebida, né? É paz, é alegria no Espírito Santo de Deus. Seja feliz, Deus é contigo, Deus jamais vai te abandonar e grandes planos Ele tem para você, mas você só vai valorizar e entender o tamanho do Deus do impossível se você valorizar o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Última página, aplicação prática. Reconheça a autoridade do Espírito Santo.
Para de querer passar a carne na frente daquilo que Deus está pedindo para você fazer. Para de querer ir para a direita quando Deus está falando assim, vai para a esquerda. Né? E você está querendo ir para um caminho, Deus está querendo te levar para outro. Obedeça, grandes coisas, não tem por que se cansar. Deus vai fazer. Se Deus mandou, significa que Ele vai fazer, só obedeça. Pare de resistir às vontades de Deus. Para de resistir a obedecer à vontade dele. Não dê liberdade ao pecado na sua vida. Resista, ele vai te fortalecer. Em nome de Jesus, que você seja liberto de vícios, de coisas erradas. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai te falar e vai te ajudar em nome de Jesus. Reconheça a autoridade que ele tem. Seja sensível ao Espírito Santo. Para com essa mente turbulenta, crítica. Para de proferir palavras que não são bênção. Se cala, mais do que ficar falando coisas que você não deve falar. E enquanto se calar, busque ao Senhor. Ore, jejua, clame, adore. O Espírito Santo de Deus vai falar, vai te encher. E quando você parar de ouvir a voz do mundo, os conselhos errados, as pessoas que te cercam e for pro pó, com a cabeça no pó, para buscar a face do Senhor, você vai ouvi-lo. Sua sensibilidade ao Espírito Santo de Deus vai ser muito maior e Deus vai te dar direção. Deus vai solucionar, Deus vai te dar estratégia. Seja sensível ao Espírito Santo de Deus, não só na mente, mas também no coração. E cuide do templo. Você é templo de algo grandioso, aleluia. Né? E no texto que eu citei de Coríntios, falava que somos membros de Cristo. Olha que coisa mais linda. Membros de Cristo, nós fazemos parte dele. Por isso o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Cuide do templo. Cuidado com os pecados, com a língua, ela faz parte do templo. Cuidado com o que você está falando. O cérebro faz parte do templo. Cuidado com o que você está pensando. Né? Os membros, né, do corpo fazem parte do templo. Cuidado com o que você está fazendo. Não use o seu corpo de maneira indevida. Cuide do templo e cuide do Espírito. Amém, igreja? Glória a Deus por essa aula, glória a Deus por este momento. Em nome de Jesus, quero agradecer aqui mais uma vez a oportunidade. Né? Não orei no começo da aula, vou orar agora para acabar. Senhor, eu quero te agradecer por este momento, por tudo que o Senhor falou aqui. Em nome de Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado porque nós nos estressávamos por certas coisas no passado, que hoje as mesmas coisas talvez venham à nossa frente, mas nós já entendemos de outra maneira, nós não nos estressamos, não questionamos, não murmuramos, porque sabemos que existe um Deus que está no controle de tudo. Senhor, aflora, que a gente consiga valorizar o Espírito Santo de Deus dentro do nosso templo aqui. Obrigado por esse presente incrível, por esse professor, por esse intercessor, por tanto, Senhor, que o Senhor faz por nós. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus triuno, somos gratos e totalmente dependentes de Ti, Pai. Obrigado por esse módulo, que eu tenho certeza que para muitos, Pai, vai desmistificar muitas coisas, que as pessoas que não entendiam e tinham medo de falar nesse assunto, ou não entendiam qual o tamanho do poder e capacidade do Espírito Santo de Deus, que elas entendam e valorizem, porque não basta só entender, é valorizar. Deus te deu dons, meu irmão, me deu dons, que a gente consiga desenvolver e valorizar, mas tem mais aí da parte do Espírito Santo para falar a sua mente e coração e que a gente consiga valorizar, em nome de Jesus, esse presente que Deus nos deu. E, em nome de Jesus eu te agradeço por tudo que o Senhor fez, faz e fará, Senhor. Grandes testemunhos que venham da boca dos teus filhos para a sua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Espero você então para a segunda aula. Hoje foi quem é o Espírito Santo. Segunda aula é transformação. Aleluia, glória a Deus. Né? Deixa o Espírito Santo de Deus te transformar para grandes coisas viver da parte do Senhor. Obrigado, igreja, mais uma vez. Né? Curta, compartilhe esse vídeo. Né? Se não assistiu às aulas anteriores, assista também e compartilhe também. Tem muitas pessoas precisando aprender da palavra de Deus, precisando se alimentar do alimento, como eu gosto de falar, poderoso e necessário para todas as nossas vidas. Um beijo no coração, até segunda que vem, em nome de Jesus.